Capítulo 6. As glórias de Shri Advaitacharya. Descreve-se a verdade de Advaitacharya em 2 versos distintos. É dito que a natureza material tem 2 aspectos, a saber, a causa material e a causa eficiente. Mahavishnu causa as atividades causais eficientes, e outra forma de Mahavishnu, conhecida como Advaita, causa as atividades causais materiais. Esse Advaita, o superintendente da manifestação cósmica, desce sob a forma de Advaita para associar-se com o Sr. Chaitanya. Ao ser chamado de servo do Sr. Chaitanya, suas glórias se ampliam porque, a não ser que alguém se fortifique com essa mentalidade de serviço, não pode compreender as doçuras obtidas do serviço devocional ao Senhor Supremo Krishna. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Advaitacharya, cujas atividades são inteiramente maravilhosas. Por sua misericórdia, mesmo um tolo pode descrever suas características. Verso 2. Todas as glórias ao Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias ao Sr. Nityananda. Todas as glórias a Advaitacharya. E todas as glórias a todos os devotos do Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 3. Em 5 versos, descreve o princípio do Sr. Nityananda. Então, nos 2 versos seguintes, descreva as glórias de Shri Advaitacharya. Verso 4. O Sr. Advaitacharya é a encarnação de Mahavishnu, cuja função principal é criar o mundo cósmico através das ações de Maya. Verso 5. Por não ser diferente de Hari, o Senhor Supremo, ele é chamado Advaita, e como propaga o culto da devoção, chama-se Acharya. Ele é o Senhor e a encarnação do devoto do Senhor. Portanto, refugio-me nele. Verso 6. Na verdade, Shri Advaitacharya é diretamente a própria Suprema Personalidade de Deus. Sua glória está além da concepção dos seres vivos comuns. Verso 7. Mahavishnu desempenha todas as funções para a criação dos universos. Shri Advaitacharya é sua encarnação direta. Verso 8. Esse Purusha cria e mantém com sua energia externa. Ele cria inumeráveis universos em seus passatempos. Verso 9. Por sua vontade, ele se manifesta em formas ilimitadas com as quais entra em cada universo. Verso 10. Shri Advaitacharya é uma parte plenária desse Purusha, de modo que não é diferente dele. De fato, Shri Advaitacharya não é separado, mas é outra forma desse Purusha. Verso 11. Ele, Advaitacharya, auxilia nos passatempos do Purusha, com cuja energia material e por cuja vontade ele cria inumeráveis universos. Verso 12. Shri Advaitacharya é inteiramente auspicioso para o mundo, pois é o reservatório de atributos plenamente auspiciosos. Suas características, atividades e nomes são sempre auspiciosos. Verso 13. Mahavishnu cria todo o mundo material com milhões de suas partes, energias e encarnações. Verso 14 e 15. Assim como a energia externa consiste em 2 partes, a causa eficiente, Nimita, e a causa material, Upadana, Maya sendo a causa eficiente e Pradana a causa material, do mesmo modo o Sr. Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, assume 2 formas para criar o mundo material com as causas eficiente e material. Verso 16. O próprio Sr. Vishnu é a causa eficiente, Nimita, do mundo material, e Narayana, na forma de Shri Advaita, é a causa material, Upadana. Verso 17. O Sr. Vishnu, sob seu aspecto eficiente, lança seu olhar sobre a energia material e Shri Advaita, como a causa material, cria o mundo material. Verso 18. Embora a filosofia Sankhya aceite os ingredientes materiais como a causa, a criação do mundo não surge jamais da matéria morta. Verso 19. O Senhor infunde os ingredientes materiais com sua própria potência criativa. Então, pelo poder do Senhor, acontece a criação. Verso 20. Sob a forma de Advaita, ele infunde os ingredientes materiais com energia criativa. Portanto, Advaita é a causa original da criação. Verso 21. Shri Advaitacharya é o criador de milhões e milhões de universos, e por meio de suas expansões, como Garbhodakasha e Vishnu, ele mantém todos os universos. Verso 22. Shri Advaita é o membro Anga principal de Narayana. O Srimad Bhagavatam refere-se a membro Anga como uma porção plenária, Amsha, do Senhor. Verso 23. Ó Senhor dos Senhores, sois o vidente de toda a criação. Na verdade, sois a queridíssima vida de todos. Acaso não sois, portanto, meu pai Narayana? Narayana refere-se àquele cuja morada fica na água nascida de Nara, Garbhodakasha e Vishnu. E esse Narayana é a vossa porção plenária. Todas as vossas porções plenárias são transcendentais. Elas são absolutas e não são criações de Maya. Verso 24.
Esse verso descreve que os membros e porções plenárias do Senhor são todos espirituais, eles não têm relação alguma com uma energia material. Verso 25. Porque Shri Adwaita é chamado de membro e não de parte, a razão é que membro implica em intimidade maior. Verso 26. Shri Adwaita, que é um reservatório de virtudes, é o membro principal de Mahavishnu. Seu nome completo é Adwaita, pois ele é idêntico àquele Senhor com todos os aspectos. Verso 27. Assim como outrora ele criara todos os universos, agora ele desceu para introduzir o caminho de Bhakti. Verso 28. Ele libertou todos os seres vivos, oferecendo-lhes a dádiva de Krishna Bhakti. Ele explicou a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam à luz do serviço devocional. Verso 29. Uma vez que ele não tem outra ocupação senão ensinar o serviço devocional, seu nome é Adwaita Acharya. Verso 30. Ele é o mestre espiritual de todos os devotos e é a personalidade mais reverenciada no mundo. Pela combinação desses dois nomes, seu nome é Adwaita Acharya. Verso 31. Por ser um membro ou parte do Senhor Supremo de olhos de lótus, ele também é conhecido como Kamalaksha. Verso 32. Seus associados têm as mesmas características corpóreas que o Senhor. Todos eles têm 4 braços e vestem-se com roupas amarelas como Narayana. Verso 33. Shri Adwaita Acharya é o membro principal do Senhor Supremo. Suas verdades, nomes e atributos são todos maravilhosos. Verso 34. Ele adorou Krishna com folhas de tulasi e água do Ganges e orou por sua vida em voz alta. Assim o Sr. Chaitanya Mahaprabhu apareceu na terra acompanhado por seus associados pessoais. Verso 35. Foi através dele, Adwaita Acharya, que o Sr. Chaitanya difundiu o movimento de Sankirtana e através dele que ele salvou o mundo. Verso 36. As glórias e os atributos de Adwaita Acharya são ilimitados. Como podem as insignificantes entidades vivas sondá-los? Verso 37. Shri Adwaita Acharya é um dos membros principais do Sr. Chaitanya. Outro membro do Sr. é Nityananda Prabhu. Verso 28. Os devotos encabeçados por Shivasa são seus membros menores. Eles são como suas mãos, rostos, olhos e seus discos e outras armas. Verso 39. Com todos eles, o Sr. Chaitanya executou seus passatempos e com eles difundiu sua missão. Verso 40. Pensando ele, Shri Adwaita Acharya, é discípulo de Shrimadavenda Puri. O Sr. Chaitanya obedece-lhe, respeitando-o como seu mestre espiritual. Verso 41. Para manter a etiqueta adequada aos princípios da religião, o Sr. Chaitanya prostra-se aos pés de lótus de Shri Adwaita Acharya com orações reverenciais e com devoção. Verso 42. No entanto, Shri Adwaita Acharya considera o Sr. Chaitanya Mahaprabhu como seu mestre, considerando-se um servo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 43. Ele se esquece de si mesmo na alegria dessa concepção e ensina a todas as entidades vivas. Sois servos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 44. O conceito de serviço a Shri Krishna gera um oceano de tanta alegria na alma que mesmo a alegria da unidade com o Absoluto, se multiplicada 10 milhões de vezes, não poderia comparar-se a uma gota dele. Verso 45. Ele diz: Nityananda e eu somos servos do Sr. Chaitanya. Em nenhuma outra parte há tanta alegria como a que se saboreia nessa emoção de serviço. Verso 46. A amadíssima deusa da fortuna reside no peito de Shri Krishna, mas ela também, orando fervorosamente, suplica pela alegria do serviço a seus pés. Verso 47. Todos os associados do Sr. Krishna, tais como Brahma, Shiva, Narada, Shuka e Sanatana, estão muitíssimo satisfeitos no sentimento de serviço. Verso 48. Shri Nityananda, o mendicante e viajeiro, é o principal de todos os associados do Sr. Chaitanya. Ele enlouqueceu no êxtase de serviço ao Sr. Chaitanya. Verso 49 e 50. Srivasa, Haridasa, Ramadasa, Gadadhara, Murari, Mukunda, Chandrasekhara e Vrakeshvara são todos gloriosos e são sábios eruditos, mas o sentimento de serviço ao Sr. Chaitanya os faz enlouquecer de êxtase. Verso 51. Assim eles dançam, cantam e riem como loucos e instruem a todos. Simplesmente sede servos amorosos do Sr. Chaitanya. Verso 52. Shri Adwaita Acharya pensa: o Sr. Chaitanya me considera seu mestre espiritual, mas sinto que sou tão somente servo dele. Verso 53. O amor por Krishna tem esse efeito singular. Ele imbui os superiores, iguais e inferiores com o espírito de serviço ao Sr. Krishna. Verso 54. Como prova disso, por favor, ouvi os exemplos descritos nas Escrituras reveladas.
que também são corroboradas pela compreensão de grandes almas. Versos 55 e 56. Embora nenhum superior seja mais respeitado por Krishna do que Nanda Maharaj em Vraja, que em transcendental amor paternal não tem noção de que seu filho é a suprema personalidade de Deus, ainda assim o amor estático faz com que ele sinta um servo do Senhor Krishna, isso para não falar dos outros. Verso 57. Ele também suplica por apego e devoção aos pés de lótus do Senhor Krishna, como provam as palavras de sua própria boca. Versos 58 e 59. Meu querido Uddhava, por favor, ouve-me. Na verdade, Krishna é meu filho, mas penso que penses que ele é Deus. De qualquer modo, eu mantenho em relação a ele meus próprios sentimentos por meu filho. Que minha mente se apegue ao teu Senhor Krishna. Verso 60. Que nossas mentes se apeguem aos pés de lótus de teu Senhor Krishna. Que nossas línguas cantem seus santos nomes e que nossos corpos caiam prostrados perante ele. Verso 61. Onde quer que vaguemos no universo material sob a influência do karma pela vontade do Senhor, que nossas atividades auspiciosas façam com que nossa atração pelo Senhor Krishna aumente. Verso 62. Os amigos do Senhor Krishna em Vrindavana, encabeçados por Sridama, têm afeição fraternal pura pelo Senhor Krishna e não fazem ideia de suas opulências. Verso 63. Embora lutem com ele e subam sobre seus ombros, eles adoram seus pés de lótus com espírito de serviço. Verso 64. Alguns dos amigos de Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, massageavam seus pés, e outras, cujas reações pecaminosas haviam sido destruídas, abanavam-no com abanos de mão. Versos 65 e 66. Mesmo as amadas amiguinhas do Senhor Krishna em Vrindavana, as gopis, cuja poeira dos pés foi desejada por Shri Uddhava, e além das quais ninguém é mais querido para Krishna, consideram-se criadas de Krishna. Verso 67. Ó Senhor, eliminador das aflições dos habitantes de Vrindavana, ó herói de todas as mulheres, ó Senhor que destrói o orgulho de teus devotos com teu doce e amável sorriso, ó amigo, somos tuas criadas. Por favor, satisfaze nossos desejos e mostra-nos teu atrativo rosto de lótus. Verso 68. Ó Uddhava, na verdade é lamentável que Krishna resida em Mathura. Acaso ele se lembra dos afazeres domésticos, de seu pai, de seus amigos e dos vaqueirinhos? Ó grande alma, acaso ele alguma vez falou de nós, suas criadas? Quando ele descansará sua mão com aroma de aguru sobre nossas cabeças? Versos 69 e 70. Para não falar das outras gopis, mesmo Shiradika, que sob todos os aspectos é a mais elevada de todas elas e que comprometeu-se a Krishna para sempre com seus atributos amorosos, serve a seus pés como sua criada. Verso 71. Ó meu Senhor, ó meu esposo, ó queridíssimo amado, ó Senhor de braços poderosos, onde estás? Onde estás? Ó meu amigo, revela-te a tua criada que está muito aflita com tua ausência. Verso 72. Em Dwarka, Dama, todas as rainhas encabeçadas por Rukmini também se consideram criadas do Senhor Krishna. Verso 63. Quando Jarasandha e outros reis com arcos e flechas em punho já estavam prontos a dar-me em caridade a Shishupala, ele arrancou-me a força do meio deles, assim como o leão arrebata seu quinhão de cabras e carneiros. Portanto, a poeira de seus pés de lótus é a coroa de soldados inconquistáveis. Que esses pés de lótus, os quais são o abrigo da deusa da fortuna, sejam objeto de minha adoração. Verso 74. Ao saber que eu praticava austeridades com o desejo de tocar seus pés, ele veio com seu amigo Arjuna e aceitou minha mão. Ainda assim, sou apenas uma criada que se dedica a varrer o piso da casa de Shri Krishna. Verso 75. Através de austeridades e através da renúncia a todos os apegos, tornamo-nos criadas na casa da Suprema Personalidade de Deus, que é autossatisfeito. Verso 76. Para não falar de outros, mesmo o Sr. Baladeva, a Suprema Personalidade de Deus, é pleno de emoções como amizade pura e amor paternal puro. Verso 77. Ele também se considera um servo do Sr. Krishna. Na verdade, quem é que não tem esse conceito de ser servo do Sr. Krishna? Verso 78. Aquele que é Shesha, Sankarshna, com suas milhares de bocas, serve a Shri Krishna assumindo 10 formas. Verso 79. Rudra, que é uma expansão de Sadashiva e que aparece em universos limitados, também é um Gunavatar, encarnação qualitativa, e é o ornamento de todos os semideuses nos intermináveis universos. Verso 80. Ele também deseja apenas servir ao Sr. Krishna. Shri Sadashiva sempre diz: sou um servo do Sr. Krishna.
Verso 81. Embriagado de amor estático por Krishna em arrebatamento, ele incessantemente dança sem roupa e canta sobre as qualidades e os passatempos do Senhor Krishna. Verso 82. Todas as emoções, sejam elas de pai, de mãe, de mestre ou de amigo, são plenas de sentimento de serviço. Essa é a natureza do amor por Krishna. Verso 83. O Senhor Krishna, o único mestre e o Senhor do Universo, é digno de ser servido por todos. Na verdade, todos são apenas servos de seus servos. Verso 84. Esse mesmo Senhor Krishna desceu como Senhor Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, portanto, todos são seus servos. Verso 85. Embora alguns o aceitem e outros não, todos são seus servos. Contudo, aquele que não o aceitar será arruinado por suas atividades pecaminosas. Verso 86. Sou servo do Senhor Chaitanya, servo do Senhor Chaitanya, sou servo do Senhor Chaitanya e servo de seus servos. Verso 87. Dizendo isso, Adwaita Prabhu dança e canta em voz alta. Então, no momento seguinte, ele se senta calmamente. Verso 88. Na verdade, a fonte do sentimento de serviço é o Senhor Balarama. As expansões plenárias que o acompanham são todas influenciadas por esse êxtase. Verso 89. O Senhor Sankarsana, que é uma de suas encarnações, considera-se sempre como um devoto. Verso 90. Outra de suas encarnações, Lakshmana, que é muito belo e opulento, sempre serve ao Senhor Rama. Verso 91. O Vishnu que está deitado no oceano causal é uma encarnação do Senhor Sankarsana e, consequentemente, a emoção de ser devoto está sempre presente em seu coração. Verso 92. Adwaita Acharya é uma expansão separada dele. Ele sempre se dedica ao serviço devocional com seus pensamentos, palavras e ações. Verso 93. Com suas palavras ele declara, sou servo do Senhor Chaitanya. Assim com sua mente ele sempre pensa, sou seu devoto. Verso 94. Com seu corpo ele adorou o Senhor oferecendo-lhe água do Ganges e folhas de tulasi. E pregando o serviço devocional, ele salvou o universo inteiro. Verso 95. Shesha Sankarsana, que mantém todos os planetas sob sua cabeça, expande-se em diferentes corpos para prestar serviço ao Senhor Krishna. Verso 96. Todas essas são encarnações do Senhor Krishna, apesar do que sempre vemos que elas procedem como devotos. Verso 97. As escrituras chamam-na de encarnações como devotos, Bhaktavataras. A posição de ser semelhante encarnação está acima de todas as outras. Verso 98. O Senhor Krishna é a fonte de todas as encarnações, e todas as outras são suas partes ou encarnações parciais. Vemos que o todo e a parte se comportam como o superior e o inferior. Verso 99. A fonte de todas as encarnações tem as emoções de um superior ao considerar-se o Senhor. E tem as emoções de um inferior ao considerar-se um devoto. Verso 100. A posição de ser devoto é superior à de igualdade com o Senhor Krishna, pois os devotos são mais queridos ao Senhor Krishna do que seu próprio eu. Verso 101. O Senhor considera seus devotos superiores a Ele mesmo. A esse respeito, as Escrituras fornecem uma abundância de evidências. Verso 102. Ó Uddhava, nem Brahma, nem Shankara, nem Sankarsana, nem Lakshmi, nem mesmo eu próprio, enfim, ninguém me é tão querido como tu. Verso 103. Aqueles que se consideram iguais a Krishna não podem saborear a doçura do Senhor Krishna, só se pode saboreá-la através do sentimento de serviço. Verso 104. Essa conclusão das escrituras reveladas é também a compreensão de devotos experientes. No entanto, tolos e patifes não podem entender as opulências das emoções devocionais. Versos 105 e 106. Baladeva, Lakshmana, Adwaita Acharya, Senhor Nityananda, Senhor Shesha e Senhor Sankarsana saboreiam as doçuras nectares de bem-aventurança transcendental do Senhor Krishna, reconhecendo-se como seus devotos e servos. Todos eles enlouquecem com essa felicidade e não conhecem nada mais. Verso 107. Para não falar de outros, mesmo o próprio Senhor Krishna fica sedento por saborear sua própria doçura. Verso 108. Ele procura saborear sua própria doçura, mas não pode fazê-lo sem aceitar as emoções de um devoto. Verso 109. Portanto, o Senhor Krishna aceitou a posição de um devoto e desceu na forma do Senhor Chaitanya, que é perfeito sob todos os aspectos. Verso 110. Ele saboreia sua própria doçura através das diversas emoções de um devoto. Anteriormente expliquei essa conclusão.
Verso 111. Todas as encarnações têm direito às emoções dos devotos. Não há bem-aventurança superior a essa. Verso 112. O Bhakta Avatar original é Sankarsana. Shri Adwaita está incluído entre tais encarnações. Verso 113. As glórias de Shri Adwaitacharya são ilimitadas, pois suas vibrações sinceras ocasionaram a descida do Sr. Chaitanya a essa terra. Verso 114. Ele liberou o universo pregando Sankirtana. Assim, as pessoas do mundo receberam o tesouro do amor a Deus através da misericórdia de Shri Adwaita. Verso 115. Quem pode descrever as glórias ilimitadas de Adwaitacharya? Escreva aqui o quanto aprendi com grandes autoridades. Verso 116. Ofereço minhas reverências 10 milhões de vezes aos pés de lótus de Shri Adwaitacharya. Por favor, não vos ofendais com isso. Verso 117. Vossas glórias são tão insondáveis quanto milhões de oceanos e mares. Na verdade, falar de sua medida é uma grande ofensa. Verso 118. Todas as glórias de Shri Adwaitacharya, todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu e ao superior Senhor Nityananda. Verso 119. Assim, em 2 versos acabo de descrever a verdade relacionada a Adwaitacharya. Agora, ó devotos, por favor, ouvi sobre as 5 verdades Panchatattva. Verso 120. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Fim da narração do 6º capítulo do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.